E aí, Luigi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre, adivinha o que? É, isso mesmo, Devil May Cry, porque é só disso que vocês gostam que eu falo aqui nesse canal, né? Mas enfim, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você pra deixar o seu like nesse vídeo. Se você não gostar dele no final, você pode mudar pra um dislike ou mesmo tirar o seu like, não tem problema. Mas deixa nos comentários também a sua opinião do que você achou dessa teoria, o que você achou desse vídeo como um todo. E vamos ajudar aqui o canal a crescer compartilhando esse vídeo com os seus amigos que você sabe que curtem também esse assunto, beleza? Bom, na teoria de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Devil Trigger do Nero. A gente já reparou através das cutscenes, da gameplay e tudo mais do Devil May Cry 5 que o Devil Trigger do Nero é bem diferente do Devil Trigger do Dante e do Vergil. E quando eu digo diferente, eu digo em todos os aspectos, tanto em questão de transformação, a forma como ele surgiu, os poderes que eles possuem e até mesmo as características físicas. E nessa teoria que eu tenho, eu proponho explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso com base em uma informação que eu tirei das anotações da Nico no Devil May Cry 5. Só lembrando mais uma vez que isso que eu tô falando é somente uma teoria, então pode ser que não seja nada disso e que a gente só vai saber disso no próximo game da série, ou quem sabe em uma DLC, né, Capcom? A gente tá esperando uma certa DLC aí que não sai. Mas enfim, antes da gente receber qualquer uma das respostas, a gente pode ficar teorizando, conversando, então eu quero que vocês deixem nos comentários também a sua teoria a respeito desse assunto. Seguinte, rapaziada, tudo começou quando eu tava olhando aquela aba de anotações da Nico dentro da galeria de Devil May Cry 5. Enfim, eu tava dando uma lida mesmo nas informações que a Nico tinha anotado, né, sobre os demônios da série, pelo menos no Devil May Cry 5. Inclusive eu tava fazendo o vídeo sobre os demônios da série e aí me veio essa ideia na cabeça. Eu sei que pode parecer um pouco absurda, mas pode ter um pouco de sentido também. E essa ideia surgiu quando eu tava lendo sobre a descrição do Fury, aquele demônio que se movimenta muito rápido. Ela fala basicamente que ela tem uma teoria de que os demônios sofrem mutações com base em seus desejos mais profundos e sombrios. Então ela fala o seguinte do Fury, tipo, literalmente falando do Fury. Ela fala que ele queria caçar, e por ele querer caçar muito, ele queria ser mais rápido. Ele queria matar mais rápido, de dia, de noite, e tudo que ele pensava era velocidade. E depois de algumas gerações desse instinto assassino deturpado, ele acabou tendo uma mutação diferente. E com essa mutação diferente que ele teve, ele começou a ter um poder próprio de movimentação. Ele não somente se movimenta muito rápido, mas como a própria Nico fala, ele dá pequenos saltos no tempo e espaço, e aí ele consegue aparecer do seu lado e arrancar a sua cara no piscar de olhos. A Nico fala literalmente com essas palavras, tá? E aí que me veio a ideia dessa teoria, porque é o seguinte, a gente sabe que o Devil Trigger do Nero, ele é muito diferente do Dante e do Vergil, não somente em aparência, mas na forma como ele surgiu. A forma como o Devil Trigger do Dante surgiu, eu imagino que a do Vergil tenha tido uma forma semelhante de surgimento, foi simplesmente colocando a Rebellion dentro do seu corpo, né? Então quando ele é espetado pelo Vergil lá no Devil May Cry 3, ele ativa o Devil Trigger dele pela primeira vez, liberando o poder da Rebellion dentro dele. Eu não sei exatamente como o Vergil fez para liberar o Devil Trigger dele, isso não é mostrado na história, mas a gente pressupõe que tenha sido de alguma forma parecida, mesmo porque no Devil May Cry 5 ele consegue usar a Yamato para poder separar a sua parte humana da sua parte demônio. Então o Vergil já devia ter algum conhecimento sobre os poderes das espadas, né? E não somente o Devil Trigger no geral é ligado à Rebellion e a Yamato, mas também as outras armas do jogo, como por exemplo, o Dante consegue assumir a forma do Sparda no primeiro game da série, através da espada do seu pai, né, que era Force Edge e tudo mais, e também ele conseguiu assumir o Sim Devil Trigger nesse Devil May Cry 5 usando a Rebellion novamente, só que dessa vez por conta própria, tornando ela parte do seu corpo e transformando a Devil Sword Sparda na Sword Dante, né? Mas com o Nero não foi assim, o Nero ele simplesmente não tinha Devil Trigger, a gente tinha um espectro que acompanhava ele no Devil May Cry 4, que era semelhante a uma ativação de Devil Trigger, mas não era um Devil Trigger, e literalmente do nada ele passou a ter não somente um Devil Trigger, mas um Devil Trigger totalmente diferente. Caramba, eu tô falando muito Devil Trigger nesse vídeo, tá ficando repetitivo já. Eu vou começar a falar DT agora, pra ficar mais fácil, tá? Ao invés de Devil Trigger, eu vou falar DT. Bom, a minha teoria sugere de que talvez o DT não precise necessariamente de uma ativação externa, como uma espada. Lógico, pro Dante e pro Vergil talvez isso tenha funcionado, mas talvez não seja algo realmente necessário. Talvez seja apenas uma coisa pra ligar, como se fosse uma chave que você coloca na porta e quando gira, ela ativa esse Devil Trigger, né? Caramba, eu falei que não ia falar Devil Trigger, né? Mas enfim, tanto faz, eu vou falar DT, Devil Trigger, não importa. Mas a questão é que talvez você não precise dessa chave pra abrir essa porta, se você pode arrombar essa porta. E aí você me pergunta, mas Luigi, como é que você arrombaria essa porta, né? A gente tá fazendo uma metáfora aqui, tá? Não existe uma porta de verdade. É aí que entra as anotações da Nico. Talvez essa informação que a Nico tenha passado pra gente seja o suficiente pra gente entender que com a própria motivação emocional você consiga ativar um Devil Trigger. E foi assim que o Nero ativou, por um tipo de evolução demoníaca. Se você tem que focar totalmente o seu desejo mais profundo para você poder evoluir de acordo com aquele desejo, de acordo com a teoria da Nico das evoluções demoníacas, talvez o Nero tenha simplesmente evoluído, que nem um Pokémon, tá ligado? Ele simplesmente tinha um desejo muito profundo, uma emoção muito forte, latente, fervendo dentro dele, e aquela emoção, aliada ao poder que estava dentro dele, se transformou nesse Devil Trigger que a gente conhece, que é um DT totalmente diferente dos outros da série. Foi ali que deu aquela explosão de energia.
Então a gente pode dizer que aquela explosão de energia dele foi causada por sentimentos. E você fala, ah, Luigi, mas eu já sei desse negócio, tá meio na cara que foi por sentimentos. Sim, eu sei que tá meio na cara, mas o que a gente não sabia é que talvez isso seja uma evolução demoníaca. E essa sugestão da Nico pode trazer muita diferença pro resto da franquia, se a gente tiver o conhecimento disso, porque a gente não sabe se dá pra ultrapassar mais o Sim Devil Trigger utilizando somente motivação. E é aí que tá a palavra-chave, motivação. Tem um personagem, né, que a gente conhece que fala essa palavra o tempo inteiro. Foi aí que eu comecei a pensar e perceber que o Virgil não usou uma espada pra ativar o DT dele pela primeira vez. O Virgil deve ter usado motivação também. Ele fala isso o tempo inteiro, onde está sua motivação? Você precisa ansiar por poder. E o Nero também ativa aquele espectro dele de Devil Trigger no Devil May Cry 4 através de motivação. Tá certo, ele pegou Yamato e Yamato deu esse empurrãozinho pra ele conseguir esse poder, né? Mas você percebe que em todos os casos de ativação de Devil Trigger, o que contou foi muito mais a motivação do que necessariamente o objeto que eles estavam usando. Talvez o objeto de poder, como a Rebellion, Yamato, Force Edge ou qualquer coisa assim, só tenha dado a forma pro Devil Trigger e não necessariamente a ativação dele. Depois que eu pensei nessas coisas, pra mim ficou mais do que claro que o Devil Trigger de todos os personagens da franquia só dependem de motivação. E o Virgil tava falando isso pra gente desde o Devil May Cry 3, lá atrás. A gente só não se tocava antes, porque a gente não tinha muita noção disso. A gente achava que era a Rebellion que tinha ativado isso. E não foi a Rebellion, é isso que é louco, cara. A Rebellion, ela pode ter dado aquele empurrãozinho, mas o Dante também ativou o Devil Trigger dele pela primeira vez porque ele tava muito motivado a vencer o Virgil naquela parte do Devil May Cry 3. E da mesma forma no Devil May Cry 5, tá bom, ele pegou a Rebellion e enfiou na própria barriga, mas você já parou pra pensar que ele só enfiou a Rebellion na própria barriga porque ele tava muito motivado? Porque ninguém em sã consciência faria aquilo. Isso é muito louco. E é isso basicamente que explica o surgimento do Devil Trigger do Nero de uma forma majestosa. A gente não tinha uma explicação concreta pra isso, muitos acharam que foi simplesmente um Deus Ex Machina, mas estava na série o tempo inteiro. Desde o Devil May Cry 3, o Virgil já falava pra gente motivação. A motivação é o que faz os demônios evoluírem na série do Devil May Cry. E isso é fantástico. Lógico que talvez eles não tenham planejado isso desde o Devil May Cry 3 ou desde o Devil May Cry 1, mas utilizar esse artifício baseado nos games anteriores, cara, isso foi incrível, muito legal. Era essa a minha teoria pro surgimento do Devil Trigger, mas ainda tem algumas dúvidas que a gente tem quanto à forma e as características que o Devil Trigger do Nero tem, que o Dante e o Virgil, por exemplo, não tem. São muito diferentes esses poderes deles. Daí entra mais um fator nessa história toda que a gente esquece de levar em consideração. Se a gente parar pra pensar, o Dante e o Virgil são filhos diretos do Spardo, que significa que eles têm o sangue metade humano e metade demônio. Por conta disso, eles têm as características próprias de um humano, como sentimentalismo, emoções e tudo mais, mas tem os poderes demoníacos deles. Já o Nero não, ele não é um filho direto do Spardo, ele não tem 50% humano e 50% demônio. É muito mais fácil você pensar como 2/3 humano e 1/3 demônio. Quer dizer, a gente pressupõe isso, né? A gente não sabe se a mãe do Nero era realmente uma humana, mas a gente pressupõe que ela seja realmente uma humana de fato. Só que aí tá um ponto interessante, eu não sei se vocês já perceberam, mas o sangue humano na série é mais poderoso do que o sangue demoníaco. Uma hora dessa você deve estar falando, Luigi, mas você é louco, lógico que não. Os demônios são muito mais poderosos, os humanos não teriam a menor chance de lutar contra o demônio. E sim, os humanos por si só não teriam a menor chance, mas um descendente de um humano com um demônio, ele é muito mais forte. Eu quero que vocês entendam isso, a ligação no sangue do Devil May Cry é muito importante, porque toda vez que um demônio se alimenta de sangue humano, ele se torna muito mais forte. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E isso é escancarado na nossa cara com esse Devil May Cry 5, porque a Qlipoth, ela só pode crescer absorvendo sangue humano. O fruto do poder supremo dos demônios é gerado através de sangue humano. Então o sacrifício, ou o sangue humano, ou qualquer coisa relacionada ao sangue humano, como você queira entender, é muito poderoso dentro da série do Devil May Cry. E olha só que interessante, o Nero tem 2/3 de sangue humano para 1/3 de sangue demoníaco. Talvez isso explique o poder dele ser tão elevado. A gente talvez não entenda isso porque a gente tem na nossa cabeça que demônios são mais fortes, mas pensa bem, quais são os demônios mais fortes da franquia inteira de Devil May Cry? Se você responder o mundo, você tá errado. O demônio mais forte da franquia inteira do Devil May Cry é o Dante, e seguido dele tá o Virgil. Você pode até falar que o Mundus é mais forte que o Virgil, porque ele já derrotou o Virgil uma vez, só que agora o Virgil é muito mais forte também, ele tá no mesmo nível de poder do Dante. Tanto é que eles estão meio que empatados ali no final da série, naquelas últimas cenas. Eles empatam, eles não conseguem mais se vencer, eles estão no mesmo nível e estão maior que qualquer outro demônio. Eles são mais fortes do que um demônio que comeu o fruto da Qlipoth. Você tem noção disso? E eles são o quê? Descendentes de humano com demônio. Eles têm o sangue demoníaco fluindo dentro deles. E é a mesma coisa pro Nero. O Nero não somente tem o sangue humano fluindo junto com o demoníaco, mas ele tem mais sangue humano. E talvez isso explique o porquê o Devil Trigger dele é tão poderoso. Mais poderoso talvez do que o Devil Trigger do Dante e do Virgil. E eu não sei dizer se é mais poderoso que o Sim Devil Trigger. Mas cara,
é muito forte ainda assim, e é só a primeira transformação do Nero, ele ainda nem evoluiu aquele Devil Trigger como o Dante e o Virgil já fizeram. E é aí que entra mais um aspecto da evolução. Vocês já perceberam que todos eles têm asa, obviamente, mas as asas do Nero são diferentes, elas são espectrais e tudo mais? Pois é, as asas do Nero são espectrais, mas elas são asas mais angelicais, elas são asas com penas, são asas diferentes, e elas só são espectrais porque talvez o Nero não tenha um controle total dessas asas. Mas aí que tá, apesar de ele não ter o controle total dessas asas ainda, são elas que representam o poder do Devil Trigger do Nero, são elas que aparecem primeiro quando ele tá se transformando, são elas que explodem nas costas dele antes dele assumir a forma demoníaca. E só abrindo um parênteses aqui, mas o logo do Devil May Cry 5 é simplesmente brilhante, porque ele mostra que ele vai falar da relação familiar dos dois irmãos e do Nero, mostrando um V gigante, porque se vocês não perceberam, o personagem principal, assim, entre aspas, nessa franquia, é o V, que nada mais é do que a relação do Virgil com o filho dele. E ao mesmo tempo, nesse mesmo logo, ele mostra essas asas irrompendo em volta, que são as asas do Nero. E eu acredito que essas asas espectrais que aparecem antes do Devil Trigger, às vezes com mais poder do que uma asa comum de um Devil Trigger, elas aparecendo primeiro, mostram aquela vontade do Nero de querer se libertar, aquela sensação, aquele desejo profundo que ele precisaria para poder evoluir. Talvez essas asas só tenham aparecido por causa desse desejo de evoluir. E é essa teoria que eu queria falar pra vocês, porque eu achei que tudo se encaixou muito melhor quando eu tive essa lâmpada acendendo em cima da minha cabeça. E aí a gente também pode se voltar um pouco mais às características físicas do Devil Trigger, porque a gente percebe que diferente dos outros, das outras transformações do Dante e do Virgil, por exemplo, eles não tinham aquele cabelão em conjunto com aquele rosto mais humanizado que o DT do Nero tem. E aí entra o ponto que eu falei, humanizado, é por causa do sangue humano. A única coisa que talvez essa teoria não explique é o motivo das roupas do Nero não se somarem ao Devil Trigger dele, como por exemplo o do Dante e o do Virgil faz. Só que a gente não sabe exatamente se isso não foi explicado, ou se simplesmente isso já tá acontecendo. Porque se a gente parar pra pensar, essa é a primeira vez que a gente vê a transformação do Nero, e essa transformação ela é feita sempre com a mesma roupa. Então talvez pode ser que se o Nero colocasse outras roupas, o Devil Trigger dele também mudasse, assim como o do Virgil e o do Dante faz. Mas bom, essas só são respostas que a gente vai ter nos próximos games da franquia. É isso aí, galera, esse era o vídeo de hoje, essa era a teoria que eu tinha pra falar aqui pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like se você gostou, colocar nos comentários o que você achou desse vídeo, pode dar o dislike se você não gostou também, mas explica nos comentários o porquê de você não ter gostado, deem suas opiniões a respeito desse assunto também, o que vocês esperam pros próximos games da série, e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não esqueça de se inscrever se você não tá inscrito ainda, e de ativar o sininho, que é muito importante pra você não perder outros vídeos como esse, e não perder talvez vídeos falando sobre outros assuntos, não necessariamente sobre Devil May Cry, beleza? Galera, valeu, até a próxima, fui e tchau! That's it.